Então, vamos à nossa segunda aula de matemática sobre o conteúdo de sistemas de numeração decimal e vamos continuar falando sobre classes, ordens, né? O conteúdo que nós estávamos falando na aula anterior. Eu irei compartilhar com vocês o slide para nós darmos continuidade na nossa aula. Quando nós temos um grupo formado por 3 algarismos, nós chamamos de classes. Então, vamos lá. Para facilitar a leitura de um número, separamos esse número em grupos de 3 algarismos, da direita para a esquerda. Esses grupos formados por 3 algarismos são chamados de classes. E cada classe é formada por 3 ordens, ou seja, cada algarismo que indica uma ordem. Vamos ver agora o quadro para as 3 primeiras classes, ou 9 primeiras ordens. Nós temos a tabela com as classes, ordens e leitura de um número. Nós temos a classe dos milhões, a classe dos milhares e nós temos também a classe das unidades simples. Nós temos a primeira ordem, que é a unidade, a segunda ordem, que é a dezena, a terceira ordem, que é a centena, a quarta ordem, que é a unidade de milhar, a quinta ordem, que é a dezena de milhar, nós temos a centena de milhar, que é a sexta ordem, a sétima ordem, que é a unidade de milhão, a oitava ordem, que é a dezena de milhão, e a nona ordem, que é a centena de milhão. Conjunto dos números naturais. A sequência dos números naturais é iniciada pelo zero. E para obter qualquer outro elemento da sequência, acrescentamos sempre uma unidade ao elemento anterior. Na sequência dos números naturais, o zero é o primeiro, certo? Então, a partir do zero, se somarmos mais um elemento, por exemplo, 0 mais 1 é 1. 1 mais 1 é o 2. 2 mais 1 é o 3. O 3 mais 1 é o 4. E assim sucessivamente. Então, os números naturais, eles começam a partir do número 0 e assim por diante vai aumentando uma unidade. Nós vamos ao quarto exemplo. Escreva o número correspondente a. Letra A, 3 unidades de milhar, mais 6 dezenas, mais 5 unidades. Então, nós vamos representar, né, na forma dos números indo-arábicos. 3 unidades de milhar. Então, nós vamos colocar o 3. Como não tem a centena, quando não aparece, nós colocamos o 0. E falou de 6 dezenas. Então, eu vou colocar o 6 na casa da dezenas. E 5 unidades, eu vou colocar o número 5 na casa da unidade. Então, nós temos 3.065. Letra B. 4 dezenas de milhão, mais 7 unidades de milhar, mais 2 dezenas. Então, nós temos 4 dezenas de milhão. E se nós temos 4 dezenas de milhão, nós vamos colocar o 4 e o 0. Porque 4 dezenas é 4 vezes o 10. 4 vezes 10 é 40. Depois de 4 dezenas de milhão, nós temos 7 unidades de milhar. Nós temos 7 unidades. Isso significa que não temos nem a centena de milhar e nós também não temos a dezena de milhar. E se nós não temos, nós vamos colocar o 0 na casa da centena de milhar e mais um 0 na casa da dezena de milhar. E o número 7 vai ficar na casa das 7 unidades de milhar. E mais 2 dezenas. Então, nós não temos centenas. Então, nós vamos colocar o 0. E 2 dezenas é 2 vezes 10. 2 vezes 10 é 20. E nós temos 40.007.020. Letra C, nós temos 20.000 mais 1.000 mais 400 mais 80 mais 1. 20.000 mais 1.000, 21.000. 21.000 mais 400
21.400. 21.400 mais 80, 21.480. 21.480 mais 1, 21.481. Na letra D, nós temos o princípio multiplicativo e nós temos também o aditivo. Nós vamos relembrar algumas regrinhas na matemática. A multiplicação e a divisão sempre vem antes, né, antes da adição e da subtração. 7 vezes 1.000, como nós temos uma multiplicação, 7 vezes 1.000, nós vamos multiplicar primeiro. 7 vezes 1.000, 7.000. Vamos repetir o símbolo da adição, que é o mais. 2 vezes 100, 200. Mais 5 vezes 10, 50. E mais 6 vezes 1, 6. Depois que nós realizamos toda a multiplicação, nós vamos fazer a adição. Nós vamos somar tudo. 7.000 mais 200, 7.200. Mais 50, 7.250. E mais 6, 7.256. Coloquei também esse diagrama aqui. Dentro desse diagrama, nós temos alguns símbolos, algumas letras. A letra N representa os números naturais, a letra Z representa os números inteiros e a letra Q representa os números racionais, a letra I representa os números irracionais e a letra R representa os números reais. Os números naturais são todos os números incluindo zero, todos os números positivos, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e infinitamente, ou seja, os números naturais são infinitos, são todos os números a partir de zero, positivos e infinitos. Há reticências, que é esses 3 pontinhos, 3 pontos finais, representa que os números são infinitos. Os números inteiros, que é representado pela letra Z, são os números positivos e negativos. Quando eu me refiro aos números inteiros, eu estou afirmando que são todos os números que não contêm vírgula. São todos os números inteiros, positivos e negativos. Nós temos os números racionais, que são aqueles números que são raízes exatas, dízimas periódicas. Dízimas periódicas são números que contêm vírgula e após a vírgula há uma sequência de um período que se repete infinitamente. Então, esses são os números racionais, tem os números com vírgulas, números decimais exatos, que também estão inseridos nos números racionais. Os irracionais são números que são decimais infinitos, não exatos, que após a vírgula o período não se repete, ou seja, o número que vai após a vírgula são números que são diferentes e são infinitos. E os reais abrangem tudo, todos os números estão inseridos dentro dos números reais. Nós já falamos sobre os agrupamentos, que nós temos as unidades simples, dezenas, centenas, unidade de milhar, unidade de milhão. E agora vamos para mais um exemplo. Determine quantas ordens e quantas classes cada número possui. Nós sabemos que um grupo de 3 números de 3 ordens forma uma classe. Então, nós temos o número 1, que é unidade, e nós temos o 342, que é uma classe. Então, nós temos 1, 2, 3, 4 ordens, porque nós temos 4 algarismos. Nós temos o algarismo 1, nós temos o algarismo 3, o algarismo 4 e o algarismo 2. Então, nós temos 4 ordens, 4 números. E 2 classes, porque nós temos a primeira classe, que é formada pelo algarismo 1, e nós temos a segunda classe, que tem todos os elementos, todos os algarismos, tanto unidade, como dezena, como centena, que é o número 342. Então, nós temos 4 ordens e 2 classes.
Letra B, nós temos o número 61.275. Então, nós temos 5 ordens, porque nós temos 5 algarismos. Nós temos o número 6, o número 1, o número 2, o número 7 e também o número 5. Então, são 5 ordens, 5 números. E nós temos 2 classes. A primeira classe, que só tem 2 elementos, que é o número 61, e nós temos a segunda classe, que é o número 275, que é formado pelos 3 algarismos. Na letra C, nós temos 7.043.619. Os números que estão inseridos, nós temos 7, que é o número 7, o 0, o 4, o 3, o 6, o 1 e o 9. Então, nós temos 7 ordens, nós temos 7 números, ou seja, 7 algarismos. E nós temos 3 classes. A primeira classe é formada por 7 unidades, né? Nós temos 7 na casa da unidade de milhão. E nós temos também a segunda classe, que é formada pelo número 043, e a terceira classe, que também é formada pelos 3 algarismos 6, 1, 9. Então, 619 é a terceira classe. Então, esse número é formado por 3 ordens e 3 classes. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre o antecessor e sobre o sucessor. Nós temos um número e, nesse número, o antecessor apresenta uma unidade a menos. Então, 11 menos uma unidade a menos, ou seja, 11 menos 1 é 10. Então, o 10 é o antecessor, é o número que vem antes do 11. E o número que vem depois do número 11 é o sucessor, é aquele que apresenta uma unidade a mais, ou seja, 11 mais 1, que é 12. Então, o sucessor de 11 é 12. Coloquei alguns exemplos de antecessor e sucessor. Recapitulando, o antecessor é aquele número que vem antes, é aquele que subtraímos uma unidade. E o sucessor é aquele número que vem depois, é aquele que nós adicionamos o número ao número uma unidade. Então, o antecessor de 18 é o 17 e o sucessor de 18 é o 19. O antecessor do número 76 é 75 e o sucessor do número 76 é o 77. O antecessor do número 34 do número 35 é o 34 e o sucessor do número 35 é o 36. O antecessor do número 13 é o 12 e o sucessor do número 13 é o 14. O antecessor do número 10 é o número 9 e o sucessor do número 10 é o 11. O antecessor do número 87 é o 86 e o sucessor do número 87 é o 88. Converta os números romanos em números indo-arábicos. Então, vamos transformar os números romanos para os números indo-arábicos, ou seja, para os números que nós usamos hoje no dia a dia. Nós temos ali a letra V e 3 letras I. Qual que é o valor da letra V? É 5, então vamos colocar o número 5. Como a letra I vale 1 e ela é menor e ela está após, né, ela está depois da letra V, então nós vamos adicionar, nós vamos somar. Então vamos colocar 5 mais 3, porque nós temos 3 letras I. Então, 5 mais 3 é igual a 8. Letra B. X, V e I. Nós temos o X, que tem um valor maior, então nós vamos somar, porque a sequência começou com um número maior. Então, nós vamos colocar o valor do X, que é 10. 10 mais. A letra V vale 5. Então, 10 mais 5. Mais, como nós temos 2 letras I, então nós temos 2, porque o I vale 1. Nós temos o I 2 vezes.
Então, 10 mais 5, 15. 15 mais 2, 17. Letra C, nós temos a letra C e a letra X. O C vale 100. 100 mais o valor de X, que é 10, 110. Letra D, X, C. Vocês podem observar que nós temos a letra X, que vale 10, e está antes da letra C, que vale 100. Então, nós vamos usar aquela regra que nós aprendemos na aula anterior. Nós colocamos o número maior, que é 100, e vamos subtrair o valor da letra menor, que está antes de C. X vale 10, então 100 menos 10 é 90. Letra E, nós temos M, D, C, 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 L, X, I. O M vale 1000, mais o D vale 500, mais. Como nós temos uma sequência de 3 letras C, nós vamos colocar 3 vezes o 100. Então, vai ficar 1000 mais 500, mais 100, mais 100, mais 100. Mais o valor da letra L, que é 50. Mais a letra X, que é 10. Mais o valor da letra I, que é 1. Somando tudo, 1000 mais 500, 1500. 1500 mais 100, 1600. Mais 100, 1700. 1700 mais 100, 1800. 1800 mais 50, 1850. 1850 mais 10, 1860. 1860 mais 1, 1861. Letra F. Vocês podem observar que aconteceu novamente. Nós temos a letra C, que vale 100. Ela está antes da letra M, que vale 1000. Isso significa que nós vamos pegar o 1000, que é um número maior, e vamos subtrair com o número 100. Por quê? 100 vem antes de M. O C está antes da letra M. Então, 1000 menos 100, e vamos somar com o restante. Nós temos mais 50, que é o valor de L. Nós temos o X, que vale 10. Nós temos a letra V, que vale 5. E nós temos 2 letras I, ou seja, o 2. 1000 menos 100, 900. 900 mais 50, 950. 950 mais 10, 960. Mais 5, 965. 965 mais 2, 967. Letra G. Nós temos MC, ML, XXX, VII. Nós temos o M, que vale 1000. Então, nós vamos colocar o 1000. E a letra C, que é 100, está antes da letra M. Então, isso significa que é o número 900. Por quê? Porque nós temos a letra M, que vale 1000, menos o valor da letra menor, que é C, que está antes do M. E o C vale 100. 1000 menos 100 é 900. Então, 1000 mais 900, 1900. Mais 50, que é o valor do L, 1950. 1950 mais 3 letras X, cada letra X vale 10. 10 mais 10, 20 mais 10, 30. Então, 1950 mais 30, 1980. Mais 5, que é a letra V, 1985. Mais 3, 1988. Pessoal, então, na próxima aula nós vamos fazer a correção da atividade, que vocês possam fazer, né, com muito capricho, possam observar todas as explicações que a professora Lugênia explicou durante os slides, durante as aulas, façam com muito amor, caprichem na caligrafia. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato comigo via WhatsApp, nos grupos de estudo, eu estou à disposição o dia todo, podem me chamar que eu estou aqui para poder sanar todas as dúvidas necessárias em relação às atividades, tá bom?
Fica com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!